Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma pilha, né, simples, que é um gerador elétrico, polo positivo, polo positivo aqui costuma ser mais saltado aqui para fora, né? Então aqui você vai ter, dentro da pilha você vai ter aqui a força eletromotriz, que é medida em volts, que está relacionada com o processo químico que vai acontecer dentro da pilha, que vai fornecer energia para as cargas elétricas. Então aqui é através da força eletromotriz que o sistema oferece energia para as cargas elétricas, no caso aqui para os elétrons, que vão se mover através do circuito. O gerador real é aquele que tem uma resistência interna. Então todo gerador elétrico tem uma resistência interna. Essa resistência interna a gente vai indicar aqui pela letra R, esse resistor pequenininho aqui dentro do gerador. Entre os polos positivo e negativo, a gente está ligando aqui uma lâmpada que está simbolizando aqui a resistência externa, a resistência R. Ao fazer essa ligação entre os dois polos, mais e menos aqui nessa lâmpada, surge aqui uma corrente elétrica. A corrente elétrica I, a corrente que atravessa a lâmpada, é a mesma corrente que vai atravessar o gerador aqui. Então, a força eletromotriz está relacionada com o processo químico que vai fornecer energia para as cargas elétricas. A resistência interna é inerente do gerador, todo gerador tem uma resistência interna, um gerador ideal. E ao fazer essa ligação aqui, surge aqui uma diferença de potencial entre os dois polos da pilha aqui, que eu chamo de diferença de potencial U. Muito bem. Aqui a gente tem então que a força eletromotriz e a resistência interna, a corrente elétrica I, a diferença de potencial, chamado de DDP, e a resistência externa, que no caso é representada pela lâmpada. A resistência externa, a resistência do filamento da lâmpada. Okay? Ao fazer isso, a gente pensa o seguinte, ó, a energia gerada no gerador vai ser igual à energia útil, ou seja, a energia que serve para alguma coisa, a energia que tem utilidade, mais a energia dissipada. A energia dissipada é a energia que vai virar calor. Ou seja, nem tudo que você gera é útil. Uma parte dessa energia vai ser perdida, porque não vai servir para nada, devido à resistência interna do gerador. Se não tivesse resistência interna, você não ia ter resistência, você não ia ter energia dissipada. A existência da resistência interna faz com que apareça aqui a energia dissipada, que é o calor. Ou seja, quando você liga uma lâmpada, quando você liga um gerador, né, ligar a pilha numa lâmpada, por exemplo, não vai ser só a lâmpada que vai esquentar. A pilha também esquenta, porque surge ali a energia dissipada, que é parte da energia gerada que vai virar calor, energia que não vai servir para nada. Então, partindo daqui, ó, a energia gerada é igual à energia útil mais a energia dissipada, a gente vai ter o quê? Como que eu calculo a energia gerada? Tem que pegar o quê? Aliás, o que é a energia? É a potência vezes o tempo, né? Então, ó, a energia, potência vezes tempo. Então, a energia gerada é a potência gerada vezes o tempo. A energia útil é a potência útil vezes o tempo. E a energia dissipada é a potência dissipada vezes o tempo. Lembre que o seguinte, a energia útil é aquela que vai fazer, por exemplo, a lâmpada acender. É aquela que vai fazer o motor funcionar. É aquela que vai fazer o circuito elétrico funcionar. A energia dissipada que vai virar calor, que não vai servir para nada. E o que você gerou é a soma dos dois. Somando o útil com o dissipado vai dar o gerado. Aqui, se eu colocar o tempo em evidência, o ΔT em evidência aqui, eu posso cortar ele aqui, ó. Posso cortar, cancela desse lado aqui, o tempo, com o tempo aqui, ó. Corta os dois aqui, vai ficar potência gerada é igual a potência útil mais potência dissipada. Como que eu calculo a potência gerada? Eu tenho que pegar a força eletromotriz e multiplicar pela corrente, né? Potência gerada vai ser E vezes I. A potência útil é a diferença de potencial entre os dois polos da pilha vezes a corrente. Potência útil é U vezes I. E a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado, né?
porque a potência também pode ser igual a R vezes I ao quadrado. Potência também é U vezes I. E a potência gerada, no caso aqui, é a força eletromotriz vezes a corrente. A corrente é a mesma em todos aqui, tá? A corrente I é a mesma. Então, se eu colocar aqui a corrente em evidência, ó, a corrente vai ficar em evidência aqui, coloco I que multiplica, abre parênteses, U mais R vezes I. Se você distribuir aqui, volta a ter o que tinha em cima, né? Ó, U vezes I, aqui I vezes I vai dar I quadrado. Então, aqui eu posso cortar esse I com esse aqui, ó. Corta os dois, vai ficar E igual a U mais R vezes I. Essa parcela aqui, ó, R vezes I, é positiva, vai para o outro lado, fica negativa. Deixa o U quietinho aqui, vai ficar U igual a E menos R vezes I. U igual a E menos R vezes I é a equação do gerador. Ok? A diferença de potencial entre os dois polos do gerador é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente que atravessa o gerador. Isso aqui é uma função do primeiro grau, porque a diferença de potencial U existe em função da corrente, a corrente I. Lembrando que força eletromotriz e resistência interna são valores fixos, são constantes. O que vai mudar aqui é a corrente. Quanto maior a corrente, menor vai ser a diferença de potencial U, por causa do sinal de menos aqui, ó. Então, isso aqui, ó, como I é I elevado a 1, né? 1 tá ao quadrado, é só I, é tudo função de I, U é uma função de I, então você vai dizer o seguinte, se você montar esse gráfico de U em função de I, você vai obter uma reta decrescente. Ó, U em volts, I em amperes, aqui você vai ter uma reta decrescente, porque é uma função do primeiro grau, uma função decrescente por causa do sinal de menos aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? Se a bateria não está ligada a nenhum circuito externo, então eu vou dizer que a corrente ou seja, a corrente que passa aqui é zero. Não tem corrente passando, ela está desligada, o circuito está aberto. Então, quando a corrente é zero, o que você vai ter? Não tem corrente, então não vai ter aqui a corrente I é zero, então essa parcela aqui toda vai zerar, ó. Tudo isso aqui zera. Vai ficar U igual a E, porque vai ficar R vezes zero, aqui vai dar tudo zero, vai ficar U igual a E. Então, a diferença de potencial entre os polos da bateria é a própria força eletromotriz, quando a corrente for zero. Agora, quando eu tiver uma corrente qualquer, uma corrente I aqui, ó, então aqui vai entrar o I aqui, aí eu vou ter aqui uma diferença de potencial U aqui, ó. Para uma corrente I, eu tenho uma diferença de potencial U. Agora, quando essa corrente chega nesse ponto aqui, você vai ter a diferença de potencial que vai ser zero. Quando que é a diferença de potencial que vai ser zero? Nesse ponto aqui, ó. Quando eu não tiver mais o resistor externo, ó. Aqui eu tenho um resistor externo ainda, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Aqui. Então, aqui passa uma corrente I e a diferença de potencial dos polos da pilha vai ser U. Aqui é aquele caso que a gente tinha visto em cima, vale essa fórmula aqui, ó. Quando você não tem resistência externa e está colocando os dois polos da bateria em curto-circuito, surge aqui uma corrente, a corrente de curto-circuito, que a gente chama de ICC. Então, nesse caso aqui, ó, quando você coloca os dois polos da pilha em curto-circuito, porque não tem resistência externa aqui, tem só um fio que tem resistência zero, a diferença de potencial entre mais e menos vai ser igual a zero. Então, esse aqui, ó, U igual a E menos R vezes I, vai ficar, troca o U por zero, vai ficar zero igual a E menos R vezes ICC, a corrente de curto-circuito. Esse menos R ICC vem para cá, fica positivo, deixa o E sozinho lá, aí você pega o Rzinho, passa dividindo, vai ficar o quê? Ó? A corrente de curto-circuito é a força eletromotriz que divide a resistência interna do gerador. Então, essa aqui seria a corrente máxima que você consegue tirar do gerador, tá? O ICC, quando os dois polos da pilha estão em curto-circuito. Ok? E aqui a gente fala do rendimento do gerador. O rendimento do gerador é a razão entre a potência útil e a potência gerada. A potência útil é U vezes I, a potência gerada é E vezes I, posso cortar o I com I, então o rendimento vai ser U sobre E. Então, o rendimento do gerador, quando atravessado por uma corrente elétrica específica, o rendimento do gerador vai ser a diferença de potencial que divide a força eletromotriz. Então, o rendimento é U sobre E. E tem também aqui a lei de Ohm-Pouliot, que diz o seguinte, aqui ó, você tem o gerador, ok? Ligado aqui numa lâmpada, num resistor externo.
Então você vai ter que a diferença de potencial em cima desse gerador aqui, ó, a diferença de potencial em cima dessa lâmpada, ó, U é igual a R vezes I. É a diferença de potencial em cima dessa lâmpada. A diferença de potencial U aqui é a resistência da lâmpada vezes a corrente que passa por ela. Só que a diferença de potencial U aqui, ó, esse U de cima aqui é o mesmo, ó, né? Então você vai ter o quê? U é E menos R vezes I. E o R vezes I. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Pega esse R vezes I aqui, esse R vezes I aqui, manda para cá positivo. Ó. Então, vai ficar E igual Rão vezes I mais R vezes I. Aí você pega o I, aqui coloca em evidência, né? Coloca em evidência o I vezes Rão mais R. Aí esse Rão mais R vem para cá dividindo, ó, deixa o I quietinho aqui, ó, deixa isolado. Então a corrente que atravessa o circuito aqui é a força eletromotriz Z e divide a soma da resistência externa com a resistência interna. Então, com essa fórmula que a gente chama de lei de Ohm-Pouliot, a gente calcula a corrente que passa pelo circuito, a corrente que vai atravessar aqui o gerador, que atravessa também o resistor externo, que no caso aqui é a lâmpada. Ok? Bom, então, com essas fórmulas, então, claras, a gente vai para a próxima aula, então, explicar melhor isso aqui com exercícios, ok?